Esse é o quarto vídeo da série Me Ajuda, Lu, simplificando os processos de FREMEC. Nesse vídeo, você vai aprender em detalhes sobre como preencher o formulário da Azul. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, para que eu possa fazer outras séries como essa, ajudando famílias atípicas com informações que não são muito divulgadas por aí. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa série, volta lá e assiste, senão você corre um sério risco de perder informações importantes e errar nesse processo. Falando em informações importantes, esses vídeos foram gravados para as minhas alunas há alguns meses já, então atenção às observações de atualização que eu vou colocando na edição do vídeo, ok? Tá pronto para a aula? Bora rodar a vinheta. Então, vamos lá, vamos começar o preenchimento do novo formulário da Azul, formulário do finalzinho de 2024. Nós temos agora, em vez de 5, 6 páginas de formulário, mas os campos que eram muito pequenininhos agora estão maiores para preenchimento, então não assusta com o tanto de páginas, tá? Os campos estão grandes. Tem algumas informações que eles pedem que também é repetida, então, vamos lá, a gente vai ver cada uma delas, vai ver cada mudança. Vamos começar aqui um preenchimento. Então, vamos descer aqui para onde começa mesmo. A primeira página a gente não precisa preencher, então a gente começa a partir da segunda. Aqui, para a gente começar a escrever, editar o PDF, a gente vem aqui no T de texto, vem aqui no nome, dá para fazer alteração de cor, se quiser, dá para colocar qualquer uma, eu vou preencher em azul mesmo. Aqui também dá para mudar tamanho de fonte, se ficar muito grande. Então, vamos lá, vamos criar um personagem fictício aqui para o preenchimento desse FREMEC. Vamos colocar aqui, vai ser a Roberta Silva. A Roberta, nossa passageira fictícia, é uma menininha de 10 anos de idade. A Roberta nasceu em 1/1 de 2015, e a gente vai inventar um endereço aqui para ela. Nós estamos em Santa Catarina, eu vou escolher um endereço aleatório aqui. Rua 2, número 20, bairro de Meia Praia, em Itapema. Itapema é uma cidade catarinense que tem os nomes das ruas com números, então é uma invenção aqui, é um endereço fictício. Aqui nesse número agora, esse número de documento, a gente tinha antigamente só CPF, era muito especificado, agora a gente pode ter CPF ou RNE, que é o número de documento do estrangeiro, passaporte e outro, que precisa especificar. Mas como ele pede muitos, então o que a gente vai fazer? Especificar que a gente vai colocar o CPF para evitar problemas. Então, CPF, númerozinho fictício. Opa, botei um monte de vírgula. Ok, um CPF fictício e uma médica também fictícia. Doutora Celine Dion. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ok? Então, vamos lá. A doutora Celine tem o SRM de Santa Catarina. Pronto. E aqui a gente coloca o telefone que tiver indicado no laudo médico, pode ser o do consultório, pode ser... Opa, o celular, vamos colocar um número qualquer aqui. Seguindo aqui, os dados da nossa médica, o e-mail, doutora Celine, @gmail.com, a nossa médica fictícia. E qual é a especialidade da nossa médica fictícia? A gente vai precisar colocar uma especialidade aqui.
A Azul não exige, nunca exigiu médico com RQE, com especialidade nessa deficiência, em deficiência específica, mas de qualquer forma a gente vai colocar aqui que a doutora Celine é uma neurologista pediátrica. Opa! De vez em quando trava aqui, a gente precisa aumentar um pouquinho. Pronto, senão ninguém enxerga. Vamos lá. A data do preenchimento. Essa data do preenchimento é muito importante a gente atentar para não mandar o formulário depois de 30 dias dessa data. Ele tem validade. Então, preencheu aqui a data, você precisa mandar o formulário para a companhia aérea em menos de 30 dias da data que consta aqui. Então, se só tiver consulta daqui 1 mês e meio, alguma coisa assim, atenta para colocar a data do preenchimento no dia da consulta, porque senão, na hora que levar para o médico, o formulário já está preenchido, vai ter que fazer de novo, aí é retrabalho. Queremos evitar. Então, vamos lá. Doutora Celine também está em Itapema. E esse aqui é o espaço para que ela carimbe e assine, ok? Sempre que estiver constando a assinatura do médico, ainda que não esteja constando de forma clara isso, precisa de carimbo e de assinatura, certo? Então, vamos prosseguir aqui com o preenchimento do nosso formulário de exemplo, nosso formulário fictício. Aqui é o campo onde a gente vai descrever a natureza da deficiência, a cronologia, ou seja, o que aconteceu desde o diagnóstico até hoje. Então, a gente vai se basear no laudo para fazer isso. Eu vou colocar aqui uma situação que eu já tive várias vezes em preenchimento de FREMEC, então são situações parecidas com essa, de qualquer forma, coloque de acordo com o que está no laudo do diagnóstico da pessoa que você estiver preenchendo, ok? Então, vamos lá. Paciente já comecei errando, né? Paciente diagnosticada com transtorno do espectro autista. Aqui a gente vai colocar tanto o CID-10, que ainda está em vigor agora em 2025, F84.0, esse daqui é o genérico do autismo, quanto o CID-11, que era para ter entrado em vigor em 2025 e não entrou, porque parece que a comunidade não estava preparada para isso. Então, vamos colocar os dois, porque a gente já vai se preparando para isso. É importante porque em algum momento o CID-10 já não vai mais ser aceito e a gente já tem aí os dois, tanto que provavelmente vai constar nos formulários, nos laudos antigos do CID-10, quanto para o CID-11, que afinal de contas se trata da mesma deficiência, ok? Então, vamos lá, vamos seguir aqui a cronologia do diagnóstico da nossa paciente fictícia. Então, ela foi diagnosticada aos 2 anos de idade. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dessa letra. Aqui, enquanto a gente escreve, a gente consegue diminuir, porque senão a letra fica muito grande e não cabem todas as informações. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nossa paciente fictícia, a história dela. Foi diagnosticada aos 2 anos de idade, quando apresentou atraso de fala, comportamentos repetitivos, rigidez cognitiva e agitação. Agitação psicomotora. E vamos colocar mais uma coisinha aqui. Além de sensibilidade auditiva. Em terapia multidisciplinar, ou terapias multidisciplinares, desde então, com ganhos de habilidade no
Entanto, mantém prejuízos na comunicação, socializa, socialização, compreensão de... Não, compreensão não, vamos colocar aqui segmento de instruções, e é interessante a gente falar sobre segmento de instruções, porque compreender e executar as instruções de segurança é justamente um dos requisitos para a companhia aérea conceder o acompanhante. Então, a gente coloca isso aqui, até porque, geralmente, no caso das nossas crianças, isso é verdade. Então, coloque de acordo com o que está no laudo e na realidade de cada um, tá bem? Então, ela mantém prejuízos na comunicação, socialização, segmento de instruções e mantém apego à rotina. Autismo compatível com nível, vamos colocar 2, tá? Não tem importância se for nível 1 de suporte. O correto é que o nível de suporte não influencia em absolutamente nada aqui na decisão da companhia aérea, e sim o fato de que essa pessoa tem prejuízos e precisa de suporte. Tá? Então vamos lá. Deficiência estável? Sim, porque não é uma deficiência progressiva, não é uma deficiência degenerativa, então, desde quando? Opa, desde o nascimento da paciente, ok? Porque é assim que é, quem é autista já nasce autista. Deficiência considerada progressiva? Não, porque aqui é o contrário do que está perguntando em cima, né? Em cima perguntou se é estável, aqui perguntou se é progressiva. Então, e permanente? Sim, sabemos que o autismo não tem cura. E aí, se sim, faça um relato detalhado com história clínica e medicação em uso. Já fizemos um relato detalhado ali em cima. De qualquer forma, a gente dá uma resumida aqui nesse ponto, só realmente para eles não dizerem que a gente não falou aquilo que eles pediram. Então, vamos colocar aqui, paciente em uso de risperidona, 1 miligrama ml ao dia, desde o diagnóstico. Daria para colocar o uso de mais algum tipo de medicamento aqui, mas vamos colocar só isso mesmo, em uso de risperidona, 1 miligrama ml dia, que é o que a nossa paciente fictícia aqui utiliza. E antes disso, dá para a gente fazer um resumo, né? Diagnóstico de aos 2 anos de idade. E aqui dá para a gente colocar só assim mesmo, tá? Diagnóstico de autismo aos 2 anos de idade, paciente em uso de risperidona. E dá para a gente colocar mais alguma coisa aqui, principalmente se tiver no laudo, para regulação de sono e concentração. Pronto. Opa, temos um alarme aqui, tocando de fundo.
Seguindo para a parte de mobilidade. É necessário embarque? A gente não vai escrever nada aqui, tá? A gente vai responder diretamente aqui. Nesse caso, nossa paciente não tem redução de mobilidade, então a resposta é não. Se sim, qual tipo de cadeira? Aqui a gente pode deixar em branco, não precisa responder. E aqui são 3 perguntas que a gente vai responder que são importantes para todo paciente. Então, para todo passageiro, a gente vai colocar aqui, então. Pode usar assento da aeronave na posição vertical, ou seja, sentar retinho? Sim, pode. O paciente pode ficar sentado com os joelhos fletidos, ou seja, flexionados, dobradinhos? Sim. É a posição sentada normal, né? Então, como a nossa paciente não tem nenhuma redução de mobilidade, sim. Só centralizar um pouquinho aqui para não dar confusão. Necessita de maca a bordo? Não. Nossa paciente viaja tranquilamente sem maca. Aqui ele vai perguntar sobre deficiência visual e auditiva. Vamos começar aqui respondendo. Nossa passageira não tem, mas se tivesse, tinha que colocar aqui deficiência visual, sim, e colocar junto, quando fosse mandar para a companhia aérea, o exame de acuidade visual e o relatório do médico especialista nessa deficiência. Então, não é o caso, a gente vai colocar aqui que não. E passageiro viajar acompanhado de cão-guia, como a gente sabe que não se aplica, porque a nossa paciente não tem deficiência visual, então, não se aplica. Descendo um pouquinho aqui, para a deficiência auditiva. Tem deficiência auditiva? Não. Mas se tivesse, tinha que anexar a audiometria e o relatório adicional do otorrino. Mas aqui, no caso, é não. Língua brasileira de sinais, conhece? Não se aplica. Doença cardiovascular. Nossa paciente não tem nenhuma doença cardiovascular. E aqui, ele pede para escrever diagnóstico e tudo, como não é o caso, a gente escreve o quê? Não se aplica. Condição clínica atual está compensada, estabilizada? Ele está perguntando em caso positivo, como que nosso caso não é positivo, a gente só coloca que não se aplica. Pode caminhar 100 metros? Também em relação à condição, como ela não tem nenhuma doença cardiovascular, então não se aplica. Ok? E que a gente segue, ele pergunta a mesma coisa sobre doenças pulmonares. A nossa passageira também não tem nenhuma doença pulmonar, então a gente vai seguir o mesmo que a gente colocou aqui para doença cardiovascular. Não tem doença pulmonar. Centralizando um pouquinho. Aí. Aqui ficou muito para cima, vamos dar uma centralizadinha aqui um pouco para baixo, pronto. Aqui, a mesma coisa, quando ele perguntar, condição clínica compensada, estabilizada, uso de oxigênio em casa, pode subir, é tudo a mesma coisa, tudo em relação à doença pulmonar. Como ela não tem, eu vou escrever não se aplica nos 3. Aqui, no espaço que você encontrar. Certo? Então, a nossa paciente aqui não tem outros diagnósticos, não tem comorbidades associadas. Se tivesse, a gente faria a descrição. Opa, faltou um A aqui. Convulsões. Ela também não tem. Aqui, em caso afirmativo, data da última crise. Como não tem, a gente põe. Não se aplica. Controlados por medicação. Mesma coisa. Doença psiquiátrica. Nesse caso, a gente vai colocar aqui não, tá? De qualquer forma, se por acaso houver deficiência intelectual, existem médicos que gostam de colocar, que preferem colocar que sim.
Tá? E aí colocar aqui o CID, colocar que tem deficiência intelectual, colocar que existe um déficit cognitivo, aí é de acordo com o laudo, de acordo com o médico que vai preencher. Nesse caso aqui, ele foi parar em outro lugar a janela, vamos trazer para cá. Não se aplica. Condição clínica, é a mesma coisa, tá? Tá estabilizada? Ele pergunta em relação a esse quadro, como a nossa paciente não tem, nossa paciente passageira viajante não tem, a gente vai descendo. Então, aqui, ele vai de novo perguntar o local, Itapema, de novo a data, 1/1/2025. Aqui ao lado, muita atenção, quando o médico carimbar e assinar, precisa estar legível o carimbo, a assinatura, o número do CRM, nada pode estar encoberto, nada pode deixar dúvida, porque sim, isso é motivo para a companhia aérea devolver, pedir para você complementar, pedir para trocar aquela página porque está ilegível. Então, para a gente evitar, só um cuidadozinho extra aí na hora do carimbo, da assinatura pelo médico e vai dar tudo certo. Então, assim, aqui a gente já preencheu mais da metade do nosso formulário. Estamos indo para a 4ª página do formulário. Hospitalização recente. Nossa Robertinha, nossa paciente fictícia, nunca foi hospitalizada. Mas se por acaso tiver acontecido hospitalização recente, lembra do que eu já falei. É caso para MEDIF. Ele vai perguntar e ele a companheira vai perguntar e vai acabar concluindo que, como houve uma hospitalização recente, que existe uma condição instável de saúde e vai exigir um MEDIF. Então, se por acaso não for urgente fazer o FREMEC, quiser deixar um pouquinho mais para frente, se tiver tido hospitalização, também pode ser, tá tudo certo. Nesse caso aqui, não teve hospitalização, não se aplica. E data da alta hospitalar, mesma coisa. Vamos descer um pouquinho, porque ele vai perguntar outras comorbidades. Vamos colocar uma comorbidade aqui para nossa passageira fictícia, nossa paciente, nossa Robertinha? Vamos colocar que sim. E aqui a gente vai colocar diagnóstico secundário de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Produção, pesquisa para mim, por favor, o CID do TDAH. Esqueci, gente, não lembro de cabeça, embora eu tenha 2 filhos com TDAH. Fugiu o número, o CID agora. Mas vamos seguir aqui, depois a gente coloca aqui quando a produção disser pra gente. F90. Ah, pronto, tá aí. Produção é muito rápida. CID 10, F90. Tem CID 11, produção? CID 11 classifica o TDAH como 6A05. Bem, produção. Então, vamos lá, gente. Temos o CID 10 e o CID 11 aqui do TDAH. Então, ela tem um diagnóstico secundário de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Condição clínica atual compensada, estabilizada? Sim. Tudo certo com a nossa paciente. Anemia. Nossa paciente não tem anemia. Mas, geralmente, quando tem, eles pedem para juntar exame complementar, tá bom? Mas a gente vai colocar aqui, ó, necessário hemograma atualizado 10 dias. Mas, no nosso caso, ela não tem, então,
não se aplica e está tudo certo, a gente segue. Então, aqui, a nossa paciente só utiliza risperidona 1 miligrama barra ml dia. E aí, quando a gente fala dia, gente, não faz diferença se ela toma de dia ou de noite, tá? Essa é a dosagem que ela toma por dia. Então, dá para colocar só assim, que não tem problema, tá? Não vai ser um problema isso aqui. E a gente segue com o nosso formulário, tem uma parte importante chegando. Eu perco o cursor de vez em quando, vocês devem ter reparado aqui. Achei. Então, a gente segue aqui. Equipamento especial. Precisa de algum equipamento especial? Quando se pergunta sobre equipamento especial, muitas vezes é oxigênio, outro tipo de equipamento de mobilidade, mas no caso da nossa paciente não precisa de nenhum tipo de equipamento especial, ela não exige isso. Geralmente isso é só para condições clínicas de saúde, e não é o caso, então aqui não se aplica. Novamente ele vai perguntar local e data, a gente vai lá outra vez. Itapema. 1/1 de 2025. Aqui, mesma coisa, tá? Que estava lá em cima. Opa, travou aqui. Enquanto ele destrava, nome do médico CRM, precisa ter carimbo aqui. Carimbo, assinatura é a forma mais fácil, a gente não precisa escrever, tá? Então, carimbo, assim, com CRM, com assinatura legível, assinatura sem cobrir os dados do nome, nem do CRM, e vai dar tudo certo. Vamos seguir para a próxima página, então. Identificação do paciente, sim, ele pede dados outra vez. Então, a nossa paciente se chama Roberta Silva. Era esse o nome da paciente? Roberta Silva, né? Idade, estou construindo ela junto com vocês aqui. 10 anos. Ela nasceu em 1/1 de 2015. Pesa 40 quilos e tem 1,40 m de altura. Sexo feminino. Agora sim, chegou a parte que é importante, aquilo que eu falei para vocês que era importante. Porque a gente tem aqui alguns dados bem relevantes, principalmente quando a gente fala de autistas adultos, porque é a chance que a gente tem de colocar aqui que por questões de sensibilidade auditiva, isso pode acabar acarretando crises. Então, vamos preenchendo aqui para a gente conseguir entender juntos. Então, diagnóstico, a gente já tinha falado sobre isso, mas de qualquer forma, vamos lá de novo. Diagnóstico de TEA, vamos colocar só TEA dessa vez. E sim, vamos botar o CID de novo. CID 10 e CID 11. (6A02). Então, diagnóstico de TEA. Ocorrido aos 2 anos. Opa. Da paciente. Aqui a gente não precisa falar muita coisa. E aqui, data de início.
Errei. Desde o nascimento da paciente. Evolução clínica. Aqui a gente vai, sim, é basicamente a mesma coisa que a gente já falou antes, mas de qualquer forma, vamos lá. Paciente em terapias multidisciplinares desde o diagnóstico. À época, apresentava atrasos na fala, no brincar funcional, na socialização, que eu errei aqui alguma coisa. Vamos corrigindo juntos aqui. Socialização com apego com padrões, vamos colocar aqui. De comportamento restritos e repetitivos. Hoje, mesmo após as terapias, o paciente mantém prejuízos na comunicação socialização e compreensão de instruções complexas. Necessita de suporte familiar para situações que fogem à rotina. Tá, então, assim, é uma história que a gente está contando aqui, mais ou menos sobre quais são esses prejuízos, mas o que importa muito para a companhia aérea? Eles falam sobre evolução clínica, a gente vai falar sobre evolução clínica, mas eles querem saber no que isso pode interferir no comportamento dessa paciente durante o voo. Então, a gente coloca aqui que necessita de suporte familiar para situações que fogem à rotina. Colocou que precisa de compreensão, que tem prejuízo na compreensão de instruções complexas. Então, a gente está começando a falar aqui para a companhia aérea, realmente, o que acontece com essa pessoa e por que ela precisa de suporte, por que ela precisa do acompanhante, e, portanto, o acompanhante tem que ter desconto. Tem comorbidades? A gente já falou sobre isso, mas vamos falar de novo. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. TDAH. Faltou letra. TDAH, e aqui a gente põe novamente o CID, então, CID 10, que a nossa produção já pesquisou para a gente, F90 e CID 11, 6 a 05.
Ok, sem muita explicação. Afinal de contas, é um diagnóstico secundário, o principal aqui é o diagnóstico de autismo. Então, tratamentos e medicações em uso. Já falamos lá em cima, mas vamos repetir, porque eles gostam de informações repetidas. Risperidona, 1 mg/ml ao dia. E aqui, se não fizer uso de medicamento de uso contínuo, pode simplesmente escrever, paciente não faz uso de medicamentos de uso contínuo no momento, ok? É uma explicação mais do que suficiente. Aqui, quando eles perguntam prognóstico, eles querem saber quais são as chances de dar tudo certo no voo, da deficiência não acabar ocasionando nenhum tipo de transtorno a bordo, nenhum tipo de risco para a saúde desse passageiro ou de outros passageiros por causa desse passageiro. Então, a gente coloca aqui o prognóstico é o quê? Bom, é o que a gente espera, né? É o que todo mundo espera. De qualquer forma, o médico pode concordar ou não com isso, tá certo? Aqui, CID, de novo, já colocamos, mas... CID 10, F84 e CID 11, 6A02. E vamos seguir. Esses sinais vitais aqui, peraí, redução... gente, quase que eu pulei isso daqui. Eles querem saber se a redução do oxigênio, por causa da pressurização da cabine, pode acabar trazendo algum tipo de consequência para a saúde ou para a condição mental do nosso passageiro. E, no caso aqui, eu vou colocar aqui não. Estou clicando aqui, ele não está ficando. Pronto, agora sim. Agora sim, sinais vitais. Isso daqui é algo que a gente geralmente não tem informação em casa. Pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura naquele momento. A temperatura geralmente está ali, 36 graus, né? Mas saturação de oxigênio. Então, geralmente, essa é a parte que a gente não pode preencher em casa. Essa é a parte que vai ter que ser preenchida no consultório do médico, no dia que for levar para fazer a assinatura. Então, a gente já aproveita, pede para ele fazer a medição de todos esses sinais vitais e a gente já coloca no formulário também, tá certo? Por favor, não inventem sinais vitais, não peguem a média no Google, porque sinais vitais são coisas importantes e a companhia aérea pede isso justamente por causa da segurança desse passageiro. Então, vai lá no médico, leva o formulário para assinar e já pega todos esses dados de forma correta, ok? Então, vamos seguir aqui, ó, assinatura do médico, carimbo, data, aqui a gente já coloca a data, né, que a gente vai precisar dela. Dá até para colocar o local, a gente pode colocar aqui, Itapema, 1/1 de 2025. E o médico carimba e assina aqui do lado, ok? E vamos seguir para a última página do nosso formulário. Sim, chegamos nela. Vamos começar aqui. Dados do médico, está pedindo um pouco mais de dados do médico, então vamos lá. Opa, é aqui embaixo. Aqui em cima a gente não põe nada. Que a gente coloca aqui a partir do nome, a gente começa essa descrição. Então, doutora Celine Dion. Só ajeitar aqui. CRM e o estado, a gente já tinha colocado lá em cima, mas vamos completar aqui de novo, que a ideia é que este formulário fique aqui embaixo para você, como modelo, para que você consiga preencher o seu. Só é importante você assistir a aula inteira. Gente, esse CPF aqui é o do médico, tá? Então, o CPF do médico vai ter que pedir para ele, não é um dado que geralmente conste no laudo. Então, a gente põe só um... É fictício, mas a gente vai botar direito, né? E aqui, declara que o paciente... Nossa paciente chama-se Roberta Silva,
de CPF. E agora, o CPF era esse ou era outro? Eu acho que era tudo um. Tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Dá para a gente colocar aqui, embora não seja obrigatório. E CID, que a gente também já falou, mas, como eu disse, companhias aéreas gostam de informações repetidas. 84.0 e CID 11, 6A02. Vamos achar o nosso cursor aqui, que foi perdido de novo. Achei. Vamos subir um pouquinho mais aqui. Se enquadra na condição abaixo. Paciente com deficiência, com necessidade de suporte familiar durante o voo para regulação emocional, compreensão de instruções, nossa, pô, um monte de coisa errada, né? Então vamos lá, vamos dar uma corrigida nisso aqui, porque vai ficar isso aqui para vocês, não quero que fique com erro de português. Regulação emocional. E vamos tirar o acento aqui. O que mais que a gente pode falar aqui? Paciente com deficiência, com necessidade de suporte familiar durante o voo para regulação emocional, compreensão de instruções e uso do banheiro. Por quê? A nossa paciente é desfraldada, a nossa paciente é relativamente autônoma, ela consegue utilizar o banheiro sozinha em casa, mas na aeronave ela não consegue. Então, ela precisa do suporte da mãe, ela precisa estar com a mãe para usar o banheiro. Como passou um pouquinho ali da linha, eu vou diminuir um pouco a fonte. Pronto, tudo certo. E aqui, ó, necessita viajar em macro-incubadora? Isso daqui é uma das perguntas da ANAC para saber se a pessoa precisa de acompanhante ou não. Então, o que a gente coloca? Macro-incubadora? Não, ela não precisa. Tem algum impedimento de natureza mental, intelectual ou sensorial para compreender as instruções de segurança em voo? Essa, geralmente, é a parte que a gente responde sim. Isso está bem claro também na instrução da ANAC, e as companhias aéreas, antigamente, a Azul não perguntava tão claramente sobre isso. Quem pergunta muito claramente sobre isso é a Latam, mas a Azul não perguntava e a Azul passou a perguntar. Então, a gente coloca o quê? Que sim. E aí, a gente vai detalhar. Essa parte aqui é muito importante, principalmente para autistas adultos, para que consiga colocar aqui a necessidade do acompanhante por causa da crise, por causa de questões sensoriais, por causa de, enfim, de meltdown, daquilo tudo que a gente já conhece, de acordo com o laudo. Tá certo? Então, a nossa paciente, o que a gente vai colocar? Paciente com dificuldade na compreensão e
seguimento de instruções de forma autônoma. Necessita de suporte familiar para tanto, bem como para se manter regulada emocionalmente devido às alterações de rotina. É o suficiente. Pode atender às próprias necessidades fisiológicas sem assistência, quer saber se consegue utilizar o banheiro sem assistência. Eu falei que não. A nossa paciente é uma criança, nossa paciente fictícia aqui é uma criança, que não consegue utilizar o banheiro sozinha. Por quê? Porque se ela estiver no banheiro sozinha e acabar tendo uma turbulência, ela vai ter uma crise enorme e aí ela não pode. Gente, eu tô me baseando nisso pela minha própria filha, que é uma autista nível 1 de suporte, que utiliza o banheiro sozinha em casa, mas não utiliza o banheiro de forma autônoma dentro da aeronave. A minha filha tem crise se ela estiver sozinha no banheiro e tiver turbulência. Então, não pode atender as necessidades fisiológicas a bordo da aeronave sozinha. Isso aqui aumenta do nada. Vamos diminuir de novo. Não, agora também foi muito. Então, vamos lá. Vamos seguir. Tem alguma limitação para se alimentar sozinho em decorrência de deficiência ou enfermidade? Aqui eu vou colocar que não, mas isso também é um dos pré-requisitos para concessão do desconto. Não precisam ter todos, tá? Basta ter um. Então, aqui a gente já colocou que ela não consegue compreender as instruções de segurança e mesmo que utilizasse o banheiro da aeronave de forma autônoma, estava tudo certo, tá? O X, a questão está bem realmente nessa parte. Então, aqui, ó, se sim, descrever detalhadamente o que impede o paciente de realizar essa atividade. Aqui pode ser em relação a qualquer um dos dois. Então, o que eu vou escrever? Paciente não utiliza de forma autônoma qualquer banheiro que não seja o da própria residência devido à rigidez cognitiva, sem auxílio familiar. Não precisa, vai. Já coloquei. Devido à rigidez cognitiva, está bem explicado, está tudo certo. Ok? Então, vamos seguir. Estamos nos encaminhando para o fim do nosso formulário. Estamos quase lá. Perdi o cursor. Achei o cursor. Vamos lá. Gente, eles já tinham perguntado isso, né? Instruções de segurança, atender às próprias necessidades fisiológicas sem assistência. Ok. Então, isso daqui que a gente preencheu aqui em cima, a gente vai colocar de novo aqui. Tem limitação para utilizar o banheiro sozinho em decorrência de deficiência e enfermidade? Sim. Falei para você, ele gosta, as companhias aéreas gostam de informações repetidas. E aqui, então, o que a gente vai fazer? Repetir exatamente aquilo que a gente disse ali em cima.
Mesmo texto. Só que dessa vez a gente acerta os erros de português, né? Cognitiva. E residência. Pronto. Tem alguma limitação para se locomover sozinho em razão de deficiência ou enfermidade? Não, nossa paciente não tem dificuldade de locomoção, então, não. Se sim, escrever detalhadamente, no nosso caso aqui é não, então a gente só escreve um não se aplica, para que não fique dúvida em relação a isso. E vamos seguir aqui para as últimas perguntinhas do nosso formulário. Só arrastar aqui até o finalzinho. E vamos lá. O acompanhante indicado é devidamente capacitado para atender todas as necessidades a bordo? Sempre, né? O familiar é sempre o mais indicado para estar ali junto com a pessoa com deficiência, prestando suporte. É necessário o paciente viajar com um profissional de saúde? Não, não é necessário, basta ela viajar na companhia da mãe, do pai, da avó, pessoas que conhecem ela e que são capacitadas para prestar assistência em voo. E aqui, vamos finalizar novamente com local. E data. E aqui, novamente, espaço para carimbo e assinatura do médico. Espero que tenha ficado claro tudo aquilo que a gente precisava para poder preencher o novo formulário da Azul, que todos os mistérios tenham se dissipado acerca desse formulário. Então, qualquer dúvida, ficou com dúvida? Fiquei em dúvida em algum campo? Deixa no campo de comentários aqui embaixo que a gente responde para você, ok? Vamos seguir, então, para o próximo preenchimento, que é o do formulário da Gol. Nos vemos lá.